Fala parceira, fala parceiro, tudo bem? Mais uma vez, Gilcimar Conceição aqui para mais um episódio, dessa vez com um grande parceiro que, é um cara que me incentiva há muito tempo. A gente já foi colega na OAB, na Comissão de Assuntos Tributários, e que vira e mexe a gente tá trocando figurinha, eu sempre pedindo ajuda a ele, o grande Marcelo Pereira. Antes do nosso bate-papo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, Professor Gilcimar Conceição, e correr lá no Instagram, @gilcimarconceição.contador. Vem cá, se inscreve aqui, curte lá, segue a gente lá no Instagram e vem com a gente. O tema de hoje vai ser pelo menos ali 2 temas que vai ser a novidade para 2023. Uma na área previdenciária, outra na área tributária. Por isso, então, que eu chamei o meu amigo Marcelo Pereira, que é contador, advogado tributarista e previdenciarista, professor, e que vai saudar vocês agora. Marcelo, tapete vermelho para você, meu irmão. Fala, parceiro. Não tem essa desenvoltura toda do Gilcimar, mas a gente vai tentar aqui, né? Então, meu nome é Marcelo Pereira, então ele já falou aí da área que eu atuo. É um grande prazer estar aqui, poder falar contigo, né? A gente poder discutir alguns temas que são relevantes e que efetivamente pode trazer algum valor significativo para o contribuinte, né? Que a minha luta sempre é o contribuinte, né? Acho que a nossa luta, você como contador, que atua mais na área contábil, eu na área jurídica, a gente tem sempre que buscar ajudar os contribuintes, até porque é uma vida tão difícil agora, governo novo, né? Então qualquer valor que venha a ajudar no fluxo de caixa é bem-vindo. Então a gente vai bater esse papo aí, acredito que vai ser bem legal. E vamos ver o que a gente consegue aprender junto aí. Não, com certeza vai ser bem legal, porque, toda live que eu já fiz... Ô, Igor, toda live que eu faço com o Marcelo dá uma audiência bacana. A última live, Marcelo é o contador estilo, né? Ele é estiloso. Então, na última live ele tava sem camisa, tava mostrando o peitoral. Foi no início, cara. Foi no início. Na pandemia. No enquadramento da câmera, enquadrou o peito lá. As meninas devem ter ficado felizes. É muito bom de isso, cara. Mas é aquelas coisas do Instagram que a gente tenta correr também. O início também, acho que era, sei lá. Mas assim, eu lembrei dessa situação que foi de fato, né? O enquadramento da câmera bateu os peitos. O peitoral. Mas o que eu quero dizer é que sempre é um prazer falar com você. Não é a primeira nem a segunda live. Eu acho que a gente já fez umas 2 ou 3, então eu aprendo muito, existe uma troca bastante. E aí, o que eu gostaria de puxar nesse nosso bate-papo? Novidades para 2023 na área tributária e na área previdenciária. Vou começar com a área previdenciária, vamos dar uma pincelada, na verdade, que é a revisão para a vida toda. Sim. Que é baseado numa tese do STF, que julgou recentemente ganho de causa para os aposentados que podem requerer uma revisão da aposentadoria que conseguiram entre 99 e 2019. E aí, eu chamo o Marcelo como especialista no assunto para explicar aqui para vocês o que se trata dessa tese e quem pode requerer essa tese. Essa tese, ela, na essência dela, é uma tese simples, né, de você compreender, né? A questão é que até então você tinha uma fórmula de você calcular o salário-benefício, né? O salário-benefício é aquele onde efetivamente você vai... Porque essa matéria previdenciária, para você poder chegar ao valor efetivamente que você vai receber, cara, é um monte de cálculo, né, que realmente é um pouco mais complicado. Mas todos os cálculos são interligados, então uma alteração em uma base altera efetivamente o valor final, como era o caso do fator previdenciário, né, que você aplicava lá e tal, então comia às vezes metade da aposentadoria da pessoa. Então, na realidade, a tese ela vai tratar de como se você vai chegar no salário-benefício. Então, o salário-benefício é uma base de cálculo que o INSS utiliza para que ele possa chegar ao valor que ele vai te pagar. Não necessariamente, que antigamente a gente tinha também
a média, né? Fala, você vai receber, o salário-benefício é a média. Então, o salário-benefício é a média, até então, até 94, até 99, era dos últimos 36 meses, né, de contribuição. Se eu não me engano, a média é dos 80% dos maiores salários. Exatamente, 80% dos maiores salários. Não, isso aqui é a regra. Agora eu não me lembro se essa regra aqui era anterior, porque 80% realmente é a partir de 94. Né? De anterior a 94, eu não lembro se era os 80%. Sim. Era os 100% mesmo de tudo. Né? Então, tudo que você contribuiu, eu pegava tudo que você contribuiu, achava um salário-benefício. Achou esse salário-benefício? Esse é o valor da minha aposentadoria? Não. Quando você vai lá mais à frente da lei, o salário-benefício, a aposentadoria, por exemplo, era 70%. 70% do salário-benefício. Então, você tinha diversas situações. Então, o salário-benefício, ele é a base de cálculo para que se possa calcular todos os outros benefícios previdenciários que existem. Né? Então, não necessariamente a gente está falando somente de aposentadoria, mas também de pensões, né? De outros tipos de benefícios que a Previdência dá para os beneficiários. Agora, a questão é que para se chegar a essa base de salário-benefício, que é aonde a gente vai encontrar algumas questões controversas. Então, até então, como a gente já falou, até 99, utilizava 100% de todas as contribuições que a pessoa tinha e achava-se essa base de cálculo. Quando chegou 99, por conta até a questão dessa questão do plano real, né, que aconteceu lá na virada até junho de 94, a gente teve uma mudança e teve uma regra transitória. Essa regra transitória falava que que os cálculos seriam a partir agora, só considerariam os 80% maiores de 94, entendeu? E ele esquecia completamente o que foi contribuído no resto da vida. E aí, basicamente, o que a gente tinha era o seguinte: vamos imaginar o cidadão que teve o auge em relação à remuneração antes de 94. Ele, no pedido de aposentadoria, o INSS simplesmente ignorava essas remunerações anteriores. E aí, quando ele recebe o salário-benefício, é baseado numa média inferior ao que ele poderia ter, correto? Exatamente. E essa que é a questão, né? Porque aí, vamos supor, essa questão, tem que pegar um funcionário, um contribuinte, por exemplo, que sempre contribuiu com o teto do INSS. Aí chegou em 94, até por conta dessa mudança de plano. Tudo bem que naquela mudança a gente teve até um ganho econômico, né, na vida de todo mundo. O dólar era R$1 e tal. Então você teve ali uma certa estabilidade ali. Então provavelmente não teria uma variação muito grande no salário da pessoa que ela continuasse fazendo a mesma coisa. Mas vamos supor, por exemplo, que a pessoa era, sei lá, um piloto de avião ganhando X, e aí do nada ele é mandado embora a partir de 94, 95 e tal, e ele começa a trabalhar como, sei lá, abre um MEI. Né? Que na época não tinha MEI, mas trabalhando, fazia um autônomo pagando como um salário mínimo. Então, realmente ali ele vai tomar um prejuízo na hora que for fazer o cálculo da aposentadoria dele, o salário-benefício dele vai ficar muito inferior, né? Porque ele está desconsiderando justamente o período que ele tenha maior, que seria de 94 para trás. Exatamente. E aí, essa possibilidade, provavelmente vocês vão trabalhar bastante a partir do ano que vem em relação a isso. Se bem que quem pediu já está naquela ansiedade de ver como é que é os próximos passos, mas muita gente ainda vai correr atrás. E aí, o que eu posso falar em relação a isso? Você, basicamente, como a explicação do Marcelo, você vai precisar comprovar que você tinha rendimentos acima do que caiu lá no cálculo do benefício. Então, geralmente, para solicitar o cálculo, a gente tem que ter, você, cidadão que quer fazer o cálculo, você tem que ter em mãos a carta de concessão, o extrato CNIS e todo o histórico da sua remuneração antes de 82. E aí eu falo isso porque quando você pede o extrato CNIS,
ele não traz as remunerações antes de 82. 82 ou antes de 82. Ele puxa ele puxa a remuneração de 82 até os dias de hoje, mas as remunerações ele não lança nesse relatório. Então, o contribuinte, o cidadão que deseja fazer esse cálculo, antes de saber se tem direito ou não, tem que fazer o cálculo. Ele vai precisar do extrato CNIS, da carta de concessão e todo o histórico de remuneração. É até legal esse assunto, porque muita gente fala, poxa, perdi a carteira de trabalho. Se perdeu a carteira de trabalho, eu até não recomendo entrar para fazer esse cálculo. Porque se você não tem esse histórico na carteira de trabalho, você não vai ter como provar, a não ser que você tenha o contra-cheque mês a mês daquele período de 82. A gente está em 2022. Então, assim, é muito difícil. Então, assim, esses documentos são solicitados pelos advogados para fazer o cálculo e a gente até se coloca à disposição para isso. É uma tese que ainda está sendo trabalhada, né, Marcelo? E você teria mais alguma coisa para pontuar sobre esse assunto? Na realidade, a tese ela já foi julgada, né, pelo STF. Então, assim, já foi julgado apertado, né? Foi 6-5 o placar. E, assim, agora cabe à Fazenda. Provavelmente, né, a Fazenda ela não entrega os pontos, né? O nome dela não é Leão à toa. Ela briga ali. Eu lembro da tese do PIS e COFINS, cara. Quanto problema, cara. Primeiro eles falaram aí perderam, e depois ficaram embargando, e ficaram enrolando. Aí daqui a pouco falaram que não, agora inventaram que o valor do ICMS que ser excluído teria que ser o valor pago, não o destacado. Aí aquela confusão e um negócio que já estava no voto da ministra, já estava lá escrito que realmente era o valor do ICMS destacado. Então, assim, eles querem realmente empurrar, até porque você tem essa questão política, né? De jogar pro Lula agora, lá o Lula vai assumir. Então a gente tem a questão pública, ela sempre enrola, e até porque também como ela não paga custas, né? Então ela pode ser multada também, assim como qualquer um, mas ela não tem um custo de custas. Então, às vezes, em primeiro grau, ela perde uma ação que não tem como ela... Claro, ela também... O procurador, ele é obrigado, em algumas matérias, ele não pode se omitir, ele tem que lutar pelo dinheiro, mas às vezes falta, de repente, uma questão mais lógica da coisa. Uma tese já é muito batida, a gente já vai perder mesmo, mas não, eles vão enrolando, tal. Não, então, que é até curioso, né? A questão da isonomia, né? Se eu quiser recorrer, eu tenho que pagar as custas. Exatamente. Já o governo não. O governo não. É porque, na verdade, é aquela questão, né, de que o governo é você, né? O governo somos nós, então seria você cobrando de você, então ficaria uma coisa mais meio estranha, mas realmente é uma queda, na queda de braço, nas paridades de armas, a gente acaba ficando um pouco prejudicado, porque ele já tem várias... prerrogativas, né? Porque imagina, por exemplo, um auto de infração da Receita Federal, eles têm a presunção de legalidade do ato. Então, se você tiver um auditor lá que o cara não vai com a sua cara, ele, por exemplo, é Fluminense, você Flamengo, tá ganhando tudo, o cara tá chateado. Então, o cara tá chateado com aquilo, de repente, aí ele vai, vou ferrar esse flamenguista, tá ganhando tudo lá, então toma essa multa aí. Aquele auto de infração tem a presunção de legalidade. Foi uma pessoa que, de repente, por conta de não gostar de você, fez ali, é igual uma multa de trânsito, um cara, né, um guarda. Então, a presunção é essa de que aqueles fatos são verdadeiros. Então, a gente vai ter que... É a situação onde porque normalmente, assim, quem acusa tem que provar. Se eu falar que você assaltou alguém, eu tenho que provar que você assaltou. Agora, a Receita Federal não. A Receita Federal vem, te autua e, ele tá me acusando que eu soneguei e eu tenho que provar que não. Então, é um dos privilégios do crédito tributário, né? Então, a gente já trabalha dessa maneira já no dia a dia e realmente, dentro do processo judicial, a gente também vê muito isso, como é o caso agora dessa questão da revisão,
Provavelmente isso não terminou agora. Sim. Isso não terminou. A gente vai ter ainda a possibilidade de embargos, chamados de embargos infringentes, que é quando a fazenda ela quer alterar o julgamento, que não vai dar em nada, é só para protelar. E aí depois nós teremos aí certamente aí os embargos com fins de pedir a modulação dos efeitos, né? Então, essa modulação provavelmente eu acredito que eles vão conseguir, mas pauta mais para frente, a gente não consegue precisar. Isso aí, pauta mais para frente e até virando a chave, mas ainda ali no gancho do STF, essa decisão da vida toda aconteceu agora no início de dezembro. Mas no meio do ano, se eu não me engano, em agosto, a gente teve uma decisão que já é ligada para a parte tributária, que é em relação ao imposto de renda, que era considerável tributável e que caiu essa consideração. Agora é considerado um rendimento isento e não tributável. Sim. Você acompanhou isso e, inclusive, a notícia, quando eu soube, foi você que me passou na época. A gente fez uma live sobre esse assunto, mas antes de saber o que fazer, a gente fez uma live já indicando para a galera qual seriam os procedimentos. Mas vamos trazer esse assunto de novo, já que a gente está aqui no canal Professor Gilcimar. Peço novamente, se inscreva aí se você ainda não está inscrito. Vamos trazer novamente esse assunto, Marcelo. Primeiro, por que você acha que os rendimentos sobre pensão alimentícia não deveria... Você acha que essa decisão do STF é correta? Cara, acho que a gente chegou a ter um bate-papo sobre isso numa live, né? E eu li os votos, né, de todos os ministros, aqueles que realmente votaram. E a tese é bem interessante. Foi o relator, né? Ele atendeu a tese dizendo que esses valores, né? Esses valores eles eram do direito de família e seria uma verba para alimentos e que efetivamente essas verbas deveriam ser isentas porque aquilo ali na realidade ele não contempla, porque hoje em dia quando a gente vai falar de STF, o STF ele teve uma decisão muito importante com relação à questão do PIS e da COFINS e que para ele poder tomar a decisão dizer que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e do COFINS, ele falou o seguinte, que o valor que a empresa recebe do PIS da COFINS, do ICMS, que está destacado naquela nota, não é um valor que está dentro do conceito de renda da Constituição. O conceito de renda da Constituição, ele fala que para ser renda, tem que ser uma receita nova, uma entrada nova e que ela agregue ao patrimônio do contribuinte. Então, nesse caso, por exemplo, aí, do ICMS, quando a gente está cobrando o ICMS, essa renda ela entra nos nossos cofres, porém esse dinheiro ele sai, ele não fica agregado ao meu patrimônio, né? Quando você tem, por exemplo, uma questão de por que a verba indenizatória ela não é base de cálculo de IR? Justamente porque ela não é uma verba nova. Na realidade, a indenização ela tem a função de recompor o meu patrimônio. Sim. Então, não é uma verba nova. Então, por conta disso é que essa verba é uma verba que não é tributada. Então, basicamente, esse princípio foi utilizado também nessa decisão da pensão alimentícia? Exatamente. Exatamente, porque o princípio foi de que esse valor que os beneficiários da pensão, eles recebiam esse valor não era um valor de uma renda que agregasse ao patrimônio. Pelo contrário, isso aí é uma verba alimentícia para poder comprar alimentos. Né? Entendeu? Então, por isso é que a gente colocou isso. Então, o voto do Gilmar Mendes, que até então ele era tributarista, o cara excepcional tributarista. Sim, você não tem o que ele votou contra isso. E ele votou contra de uma maneira sensacional. Eu achei bem interessante a questão dele, né? Porque ele diz que, se você isentar a pensão alimentícia, você vai estar... como é que eu vou te dizer? Você vai estar desonerando efetivamente
pessoas que efetivamente não deveriam ser exoneradas. Por que acontece? Quando você que faz declaração de imposto de renda, você sabe que quando eu recebo, eu pago aqui, esse cara tributa e eu abato aqui, né? Então, sim, teoricamente, fica elas por elas, né? Mas o Gilmar Mendes entendia que isso era o correto. Tanto é que eles até tentaram também fazer uma isenção dessa até o limite, né? Até o limite do valor das deduções, são 20 e poucos mil, né? O limite de isenção. Até tentaram também, mas também não conseguiram. Então, hoje em dia, o que está valendo hoje? Está valendo a isenção e também o abatimento, né? Eu costumo fazer a declaração e, pessoalmente, esse ano eu fiz mais de 100 declarações e eu sempre choro com dois tipos de categorias de clientes quando eu faço a declaração. Dos professores, principalmente aqueles que ganham em torno de um salário e meio por renda. Quando junto ali, eu acho, dói até o coração quando eu vejo os valores. E das mães, eu tenho um caso de pai que recebe pensão alimentícia, mas a maioria são mães que recebem pensão alimentícia. Que, assim, indo para a prática, eu tenho até um caso lá que a pessoa vive da pensão que o filho recebia. Tem um monte. Mas, assim, na grande maioria, a gente vê ali que só as despesas com educação já bate. Então, assim, eu chorava junto com elas, porque quando você lança os rendimentos, dá um imposto que não tem praticamente dedução nenhuma. Vai ter no máximo ali escola e plano de saúde. E a escola é limitada, né? E a escola ainda é limitada. Já o pai, a pessoa que pagou a pensão, ela abate o valor todo que pagou. Então, de fato, há uma discrepância ali. Mas eu entendo que um motivo não deveria excluir o outro. Eu acho que, de fato, é uma decisão acertada. Eu entendo que a pensão alimentícia, o intuito não é ter acréscimo patrimonial, que é um dos motivos aí da tributação do imposto de renda. E eu vibrei junto com as mães que vão ter ali um alívio nas suas contas. Então, eu acho bem interessante aí já não é tese, né? Já é uma decisão que, mesmo depois da União ter recorrido, solicitando ali algumas coisas, inclusive a isenção, né, dentro da primeira faixa, eu acho bem interessante porque a gente começa o ano de 2023 com a possibilidade de ajudar várias pessoas, principalmente mulheres, mães, que pagaram imposto de renda sobre pensão alimentícia. O governo já tem, inclusive, todo o procedimento para que a pessoa possa solicitar a restituição do imposto de renda. Então, é uma grande novidade para as mães e para os pais que recebem pensão alimentícia. E essa situação, né, Marcelo, quando você começa a analisar friamente, você começa a ver alguns casos específicos. Como é que essa pessoa pode identificar que tem direito ou não? Primeiro, aquela pessoa que teve rendimentos de pensão alimentícia e que declarou e pagou o imposto de renda na declaração de ajuste, aquele valor pago pode ser devolvido. Aquela pessoa que seguir o figurino, né? Porque a gente orienta que essas pessoas que recebam pensão alimentícia paguem o imposto de renda mensal, não deixe para a declaração de ajuste. Então, quem pagava já o Carnê-Leão também tem direito, principalmente em 2022, que eu tenho um caso lá que a pessoa pagou até agosto, se eu não me engano, e depois parou. Ela também vai ter direito. Agora, quando você for solicitar, tem alguns caminhos que é importante você ter assessoria de um profissional que vai te ajudar. Porque tem alguns casos que a declaração caiu na malha, tem alguns casos que a declaração teve parcelamento, ou tem caso lá no escritório de pessoas que teve imposto a pagar, não pagou e o valor foi inscrito em dívida ativa. Cara, nesses casos, Marcelo, quando o valor é inscrito em dívida ativa, o que você imagina o que você sugere que deva ser feito? Um valor que está na dívida ativa, mas que
nunca deveria ter sido cobrado. O que você acha? Em relação à questão da pensão alimentícia? Que a questão da pensão alimentícia, o que acontece, né? Quando o STF determina que uma lei ela é inconstitucional, né? Alguma lei ela é inconstitucional, isso significa dizer o seguinte, de que desde quando ela nasceu, ela já nasceu, a gente chama de natimorta, ela já nasceu sem validade jurídica. Então, os efeitos dessa decisão, normalmente, ela é retroage, lá a data de que aquela lei foi criada. Então, assim, a partir do momento em que você tem uma lei que ela foi declarada inconstitucional e no julgamento, porque a Fazenda também tentou também a modulação, como não houve a modulação, o STF não aceitou, então significa dizer que essa lei lá na origem ela é ilegal. Então, se ela é ilegal, ela não tem efeitos jurídicos no mundo, no mundo dos fatos. Então, essa pessoa pagou um valor a mais. Então, se ela pagou um valor a mais, ela tem direito a fazer o pedido de restituição disso. Agora, se esse não pagou e esse débito hoje está na dívida ativa, o que acontece? O correto é você fazer uma solicitação à dívida ativa para poder pedir aquele revisão. Né? E aí você alegar o que você tem que alegar, fazer uma petição e demonstrar lá, juntar os comprovantes, tudo que você tem, tal. E aí provavelmente a Procuradoria vai encaminhar e vai abrir um processo digital e vai encaminhar isso para a Receita Federal, para a Receita Federal analisar o caso e, se for o caso, anular o débito. Entendeu? Você, como advogado tributarista, certamente você consegue ajudar a galera nesse caso também. Ou Sim. Você acha que é só um processo administrativo? Eu acho que o ideal seria... O que acontece, né? Na realidade, é um processo administrativo. Mas, claro que o profissional, ele sabe o que alegar e a maneira exata de como ele conseguir aquilo que ele quer. Seja o profissional da área contábil, seja o profissional da área jurídica, porque nesse caso específico, o profissional da área contábil, ele também consegue atuar porque é um processo administrativo. Ainda não tem, até tentaram uma vez aí... por questões de lobby, né, fazer com que no processo administrativo só atuasse advogados. Né? Todo mundo tenta puxar sardinha para o seu lado. O contador, só o contador que pode fazer escrituração contábil e só o advogado que pode fazer contrato. Então você vai ter essas artimanhas buscando. Né? Mas hoje, num processo administrativo, você não tem isso ainda. Então, o profissional, tanto o contábil quanto o jurídico, ele vai saber como pedir, a maneira como pedir, ele vai conseguir hoje. Agora, eu peguei um cliente agora que ele me ligou desesperado, meu processo, não sei o que, a irmã fez, o cara ganha, sei lá, quase 500 mil por ano, e bota para a irmã que fez contabilidade quando tinha 10 anos, e aí, cara, a irmã faz lá a declaração, chega na hora, deu um problema, que aí, não sei o que, aí foi parar na dívida ativa, e aí, quando foi ver, beleza, ela fez um recurso lá, eu fui ver o recurso bem... eu não mereço pagar isso, o recurso. Então, sabe, não tem isso. E você me lembrou um caso, cara, que uma pessoa que bateu lá no escritório, que ela caiu na malha porque, de fato, ela disse que tinha tido uma despesa médica e não comprovou essa despesa médica. Sim. Quando foi chamada. Não comprovou. Passou o tempo, caiu na malha, caiu na dívida ativa. E aí, na dívida ativa, valor maior, aí sim, ela correu para fazer a defesa. Na defesa, ela diz que ela não tinha acesso aos recibos que eles estavam pedindo, mas porque os comprovantes, ela pagava tudo de forma eletrônica, ela pagava tudo através de transferência. E as transferências se perderam. Aí a dívida ativa, a Procuradoria da Fazenda Nacional solicitou então os extratos bancários. E aí ela me procurou porque ela estava preocupada. Não, porque se eu mostrar os extratos bancários, eu não vou conseguir comprovar.
porque essas despesas não existiam. Então eu lembrei desse caso aqui, e aí até é aí que entra talvez entre o advogado nesse caso, porque eu acho até que demonstrar extrato bancário nem é possível, né? Eu acho que fere ali algum tipo de direito da pessoa ou não. Já mudou isso já. Hoje em dia a Receita Federal ela pode, inclusive ela nem te pede mais, ela já vai direto no banco. Ela vai direto. O sigilo bancário, ele teve um julgamento agora também, acho que tem um ano e meio a respeito desse poder que a Receita Federal teria do sigilo, né? Em relação ao sigilo. Mas hoje em dia não. Hoje em dia a Receita Federal, claro, ela também não pode, um auditor fiscal lá do nada, deixa eu ver quanto é que o Jucimar ganha. Sim. Não. Tem que ter um procedimento administrativo aberto que justifique a solicitação dos extratos da quebra do sigilo bancário daquele contribuinte. Então hoje em dia a gente não tem como correr. Se fez errado... Entendi. Mas eu trouxe essa questão, né, para o pessoal ficar claro que eu entendo, como contador, né, também especialista em imposto de renda, eu entendo que em alguns momentos eu não consigo atuar. Eu acho que aí é o caso do advogado tributarista. Então, Marcelo... tem situações que realmente aí foge a alçada, até porque você tem que ter a capacidade postulatória, né? Que no caso eu teria que ser advogado. Um desses casos aí que você está citando, que realmente vai depender, não tem jeito, é advogado mesmo, com relação à questão de comprovante de pagamento de despesas bancário. É bem complexo, né, cara? Porque a Receita Federal... Ela entende, porque, tipo assim, quando a lei fala que você pode abater, ela fala os pagamentos, né? Os pagamentos. Então, a Receita quer que você prove que você pagou. E aí, quando você apresenta um recibo, né? O médico está dando o recibo, tal, ela não aceita recibo, ela quer o pagamento, ela quer aquele pagamento. E aí, muitas vezes, ela autua o contribuinte. E isso é uma coisa que a gente tem atuado bastante lá no escritório também. A gente tem tido êxito em todas as ações que a gente tenta em relação a isso, a gente consegue anular o auto de infração com base nisso. Quando a gente tem um recibo, mesmo que não tenha o comprovante, o recibo com CPF do médico que te tratou, até porque eu acho que fica até fácil, é só a Receita cruzar também, vai lá na declaração do cara. Vai na declaração dele, vai ver, então, Mas eu trago eu levantei esse gancho porque, primeiro, o nome do programa é Fala Parceira, Fala Parceiro. A gente está nos estúdios da Rádio MaxiCast, que é um grande parceiro aqui do canal Professor Jucimar Conceição. E você é um especialista na área, então deixa aí seus contatos para o pessoal te procurar também. Né? Então, assim, a gente trabalha... hoje a gente atua também na recuperação fiscal, na parte judicial. A gente atua no Brasil inteiro, em toda IPI, ICMS... ISS, ou seja, todos os tributos relacionados. Hoje a gente conta com um site, né, www.pereirepaiva.dv.br. Tem o Instagram, né, o Instagram, eu sinceramente eu nem sei qual que é o meu Instagram profissional, posso até ver aqui rapidinho. É o advogado contador Marcelo Pereira. Advogado contador Marcelo Pereira, é isso aí. Deixa eu ver aqui. Marcelo _contador _advogado. É isso aí. Onde lá eu posto também algumas coisas, eu faço até algumas correlações a questões contábeis e relacionadas aos impactos, né, que seria na área tributária também. Mas é isso. Mas aí eu acho que de repente o contato eu prefiro mais o contato com o Jucimar. O Jucimar tem mais projeção do que a gente fica só ajudando, trabalhando como parceria. Meu irmão, eu já falei que muita coisa, quando você me chama ali no toque, ali no privado, cara, é mesmo, eu tenho que fazer isso aqui. Você me dá muito toque e eu sigo muitas dicas que você me dá. E eu acho que isso é cíclico, cara. Então, um ajudando o outro. Um ajudando o outro. E assim vai. E eu acho mesmo. Cara, tem assunto que eu não tenho competência. E eu acho que isso não é nenhuma vergonha. Tem assunto que eu não tenho competência. Estou falando da minha profissão. Exatamente. Não tenho competência para fazer determinado defesa com argumento jurídico. Não é competência do contador. Então, eu vou passar para um advogado especialista na área tributária e um parceiro e um amigo. Então, assim, as coisas casam. A gente vai aprendendo, né? As coisas vão acontecendo e conforme você
vai atuando na área, você vai tendo um pouco mais de experiência, você vai tendo um pouco mais de consolidação no que é. Eu sempre falo até com meus funcionários, eu falo, gente, vocês têm que aprender a entender o porquê, sabe? Entender o porquê. Por que eu tenho que entregar a DIRF? Por que eu tenho que entregar uma DCTF? Qual é a lógica? Qual é a lógica do SPED? O SPED contábeis. O que essa informação serve para o poder público fiscalizador? Qual é a lógica disso? Como é que funciona? Então, eu lembro que eu comecei a trabalhar com contabilidade logo depois que criaram a DACOM. Então, DACOM, ela veio, se não me engano, junto com... Se não me engano, eu não lembro se ela veio junto com a não cumulatividade do PIS e da COFINS ou se ela já existia antes. Sinceramente, eu acho que ela veio junto com a não cumulatividade. Então, quando você entende a lógica o porquê daquilo ali, você consegue entender e você consegue melhor informar. Você consegue fazer algo mais tranquilo. Eu lembro que a gente estava conversando a respeito dessa questão da isenção, e até então a Receita Federal agora da pensão alimentícia, a Receita Federal lançou uma instrução normativa ou uma... normativa não, foi um comunicado. Procedimentos. Os procedimentos de como que ia fazer. Mas a gente já tinha, na nossa live, a gente já tinha falado, e eu já tinha falado que ia ser daquela maneira. Exato. Mas por quê? Porque eu sabia que a gente não tem lá no rendimento não isento não tributável, teria que botar lá em outros, tal, e sabia também que o que você pagou, você teria que ir lá para a DCTF, para o Perdcomp Web e fazer todo esse negócio. Mas por quê? Porque a gente consegue entender a lógica. E como era uma decisão que já não tinha mais o que fazer, não tinha como a Receita Federal fazer nada diferente. Tanto é que logo depois eu fiz umas 3 ou 4 lá de clientes meus lá que me procuraram para fazer e já receberam. Então, assim, antes de sair isso, mas por quê? Por causa dessa questão de você buscar a lógica. Sim. Então, a gente busca a lógica e a gente vai aplicando. Às vezes, a gente erra e assim a gente vai aprendendo e tal. Uma coisa também que depois a gente pode até comentar aqui com relação a essa questão de pessoas com doenças graves. Sim, né? A gente vai falar você também tem um direito aí a receber um valor atrasado, né? Você pode fazer, por exemplo, um caso que eu trabalhei, e se eu fiz, ganhei, mas se eu pudesse fazer, eu faria diferente, porque depois eu tive outras experiências que me mostraram que eu poderia fazer desse caminho, seria muito melhor, seria muito mais rápido, né? Que foi essa questão aí, eu tinha uma cliente minha que ela teve câncer de mama, e esse o câncer, né? Ele é uma doença grave, só que ela fez aquela operação e ficou de boa, né? Graças a Deus está tudo bem, hoje é uma senhora já, elas estão bem e tal. Só que ela sempre pagou imposto de renda, sempre teve imposto de renda pago. Desde quando ela já tinha descoberto a doença, já tinha operado e tudo, sempre pagou. Quando ela veio para mim, eu falei, mas você... Foi por acaso, eu fazendo a declaração dela, e a gente tem que ser curioso. Meu irmão, contador eu sempre falo que meu filho está fazendo contabilidade agora também, mas tem que ser curioso. Contador é igual pica-pau. Não, fica batendo, a gente tem que ser curioso. Então, eu sou curioso. Eu comecei a fazer a declaração dela, aí, um ano, veio lá um médico tal, e aí naquele ano não me chamou a atenção. No outro ano, o mesmo médico, um valor parecido, mas não falava nada do que era. Aí eu fui, liguei para ela, perguntei, porque eu achei, será que de repente ela errou, mandou diferente e tal? Aí ela me falou que dali era um médico que ela ia anualmente por conta do câncer. Eu falei, como é que é? Você tem câncer? Não me falou nada e assim, não sabia, não tinha conhecimento e tal. Aconteceu, ela me explicou a situação toda. Eu falei, não, mas aí você tem direito à isenção, tal. Porque o entendimento do STJ é que o câncer ele é uma doença que ela não tem cura. Ele não tem cura. A pessoa não se cura do câncer, ela controla o câncer. Controla. Então, na realidade, porque a Receita Federal diz que você tinha que tá com câncer e tá morrendo para você ter isenção. Com câncer, careca, fazendo quimioterapia, radioterapia e morrendo, para você poder ter direito a 3 meses de isenção e morrer. É o que a Receita Federal sempre buscou. Só que o judiciário, né,
tem poder de analisar amplas as provas e tal, e o judiciário gerou uma jurisprudência onde que você não haveria necessidade de ter essa contemporaneidade da doença, ou seja, você aparentar realmente a doença. Você poderia estar bem, mas que mesmo assim você teria direito à isenção do imposto de renda. Aí tem outras questões, eles não aceitam um laudo, olha que bizarro, o laudo de médico particular não aceita, tem que ser médico do SUS. Tem uns absurdos que, aí, beleza, tudo isso já foi superado pelo judiciário, o judiciário já jogou para escanteio essa tese deles, e a gente vem ganhando essas ações. E aí o que aconteceu? Quando eu peguei uma situação quando eu peguei isso, eu já fiz tudo, falei, caramba, vou ajuizar a ação. Ajuizei a ação. Fui, caramba, ganhei a ação. Só, cara, ganhei a ação, né, cara? Ganhei. Assim, o que foi bom foi que ela deixou de ser retida na fonte, né? Agora ela é isenta. Só que o para trás tem direito aí mais de 300 mil reais a mulher, e eu também teria direito, a minha parte, né, dos meus honorários e tal, mas isso daí precatório. Aí, filho, 2, 3 anos, 4 anos, tal. E aí depois, conversando com um amigo, ele falou, Marcelo, sabe como é que eu faço? Eu retifico a declaração. Processo administrativo, isso que eu ia falar. De forma administrativa. Retifica a declaração, vai cair na malha e eu apresento a documentação. Você apresenta a documentação. Beleza. Basicamente isso. Né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer isso e realmente, deu tudo certo, e hoje eu já estou atuando assim. Então eu quero mostrar o quê? Que a gente vai aprendendo, a gente vai se moldando também, né? Ninguém é dono da verdade. A gente vai aprendendo, mas a gente procura estudar, ter uma boa compreensão do caso que a gente está tratando, para que efetivamente a gente consiga agir de forma correta. Graças a Deus, assim, nas questões judiciais de R, eu ainda não perdi, ainda não. Não vou dizer que eu nunca vou perder, claro. Mas, até hoje não tem um aí que está para ser julgado, tal, mas eu até hoje não perdi judicialmente falando. Mas é uma questão que a gente vai mudando, né? Isso aqui é legal falar, pessoal, porque, olha só, claro que são duas formas de recuperar o imposto de renda pago de forma indevida. Uma é em cima de doenças graves que a gente não gostaria, né, que as pessoas tivessem, mas que se ela é classificada como portador de alguma doença grave, ela não deveria estar pagando imposto de renda. Existe isenção. Até te cortando um pouquinho, essa questão aí dela não pagar é justamente para dar um alívio para ela, porque é uma pessoa que tem um câncer, que tem uma questão pulmonar, essas doenças graves que tem lá, uma justiça social, porque a pessoa gasta mais, de repente ela tem que ter um cuidador, de repente ela tem que tomar um remédio especial, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer um monte de coisa, locomoção. Então, na realidade, a intenção da lei foi justamente dar esse momento essa verba a mais para que possa gerar ali um conforto para aquele contribuinte. Isso aí. Então a gente tem essa situação da restituição, da possibilidade de restituir imposto de renda pago de forma indevida para quando a pessoa tem a classificação, tem como comprovar que é portadora de doença grave, e tem essa novidade que é o IR da pensão alimentícia. Você chegou a falar sobre o entender o porquê das coisas. Eu até lembrei, enquanto você falava, lá no curso de imposto de renda que eu lancei nesse ano, tem um módulo que eu falo, contribuinte no centro de tudo. E aí você citou DACOM, citou DIRF, a DACOM não é nem o caso, mas citou a DIRF. A DIRF é uma das declarações, talvez a queridinha da Receita Federal, que é ali que ela começa a cruzar os rendimentos da pessoa física, que por lá, a pessoa jurídica que paga rendimentos para a pessoa física, ela coloca exatamente o valor pago, o valor retido, plano de saúde, despesas médicas, e a Receita Federal utiliza a DIRF, que não se confunde com declaração de imposto de renda, ela usa a DIRF para cruzar os dados do contribuinte e assim cair na malha. Então você falou isso aí, eu lembrei do curso também. Agora, quando a gente
começa a trabalhar com pensão alimentícia, tem um caso que eu acho bem interessante, que é quando a pessoa cai, quando a pessoa deixou de pagar e vai parcelar o imposto na declaração. Sim. Para a Receita Federal, não é uma malha, mas essa condição não permite a retificação direta. Então, pessoal, você que tem alguma declaração que teve imposto a pagar sobre pensão alimentícia, você não vai conseguir fazer a retificadora na hora. Você vai ter que pegar o print do erro da tela e abrir um processo administrativo lá no ECAC da Receita Federal. E por isso até que a gente se coloca à disposição, porque a recuperação é possível, não é algo longe, mas é um trabalho chato, é um trabalho trabalhoso. Então, a gente até se coloca à disposição para ajudar o contribuinte a recuperar esse valor. Você está falando isso aí, sinceramente, eu também nem sabia disso aí. Não peguei casos de que a pessoa parcela, está falando que parcela em 8 vezes, né? Até 8 vezes lá, declarou o imposto, você não consegue retificar, dá erro? Exatamente. Olha só, eu fiz um vídeo chamado 7 passos para você solicitar a retificação do imposto de renda da pensão alimentícia. Mas eu peguei um caso de uma declaração que foi enviada e foi processada diretamente. Foi processado. Então, quando eu faço a retificadora, aquilo que era rendimento tributável deixou de ser. Então, o que foi pago de carnê-leão vai aumentar. Então, nesses 7 passos, eu mostro na tela como fazer isso. Sim. Tranquilo. 2 dias depois, a declaração é processada e já entra na fila de restituição. Esse é o melhor dos mundos. Sim. Quando você envia a declaração e não cai na malha. Não cai em nenhum tipo de malha. Mas existem algumas situações. Tem a declaração que dá imposto a pagar e a pessoa não pagou. E se for, por exemplo, 2018, esse valor já está na dívida ativa. Como você trouxe aí a questão do natimorto, né? A lei natimorta, essa cobrança nunca deveria existir. Então vai ter um procedimento para solicitar o cancelamento dessa dívida. Sim. Ok. E existe esse caso onde... Existem os casos onde que a declaração caiu em algum tipo de malha e ela só foi liberada depois que foi apresentado os documentos. Existe esse ponto também. É um outro tipo de declaração que não se encaixa nesses 7 passos para receber o valor. É outra que você vai ter que comprovar através de processo administrativo, solicitar através de processo administrativo a retificadora. E tem esse que é clássico. Porque geralmente, pessoal, as pessoas não pagam de forma antecipada a pensão alimentícia. No carnê-leão não paga. Ninguém paga, mas muita gente não paga. Sim. Muitos acreditam até que o imposto só é devido lá em abril. Então, é natural que a pessoa ela espere março ou abril para fazer a declaração de ajuste e ali dê o valor a pagar. Só que eu sempre brinco, poxa, o imposto é mensal. Aí você deixa de pagar o mensal para pagar todos os 12 meses na declaração de ajuste. Naturalmente, o que vai acontecer? A pessoa vai parcelar. Se ela não tiver condições de pagar à vista, ela vai parcelar aquela dívida. E aí, essa dívida parcelada, ela não consegue retificar. Quando ela faz a retificadora e tenta transmitir, aparece um erro, e esse erro você vai ter que solicitar uma autorização à Receita Federal para seguir com o pedido de processamento. Então isso é interessante também. É interessante mesmo, porque eu não passei por isso é interessante porque é aí que a gente pode contribuir de forma mais efetiva. Porque, assim, solicitar o valor é bem simples mesmo, pessoal. É bem simples, o procedimento é bem simples. Mas tem alguns casos que você vai precisar de uma ajuda profissional. E a ajuda profissional do Gilcimar Conceição também. Exatamente. Que pode te ajudar diretamente nisso. Marcelo, cara, esse assunto parece que é um assunto que não termina, né? Não termina. Imposto de renda, a gente gosta, né? Você pegar a literatura relacionada ao imposto de renda, você vai ver que a quantidade de livros que são escritos, quantidade de teses, quantidade de
matéria mesmo que existe em volta disso, né? Você vai olhar imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, pô, você vai ficar... Eu lembro que quando eu comecei a fazer faculdade, a moda era o Iguchi. Não sei se você sabe o que é Iguchi. Não lembro disso, não. Não é da minha época, não, cara. Sérgio, o nome dele era Iguchi. Sim. Pô, Tá. O livrozinho de imposto de renda pessoa jurídica, né? Então ali você pega, tem matéria. O livro já tá desse tamanho, cara. Tipo uma bíblia, né? Exatamente. Então a gente já tá falando de questões relacionadas ao imposto de renda, né? Então, assim, tem várias situações, quando for questão de lucro real, né? Lucro presumido, simples nacional, você vai ter várias situações relacionadas. E na pessoa física também não. Então, é uma outra questão onde você vai ter diversas situações envolvendo, né? Pô, a declaração de imposto de renda pessoa física, aproveita aqui até para indicar aí o curso do nosso amigo aqui, porque realmente as pessoas acham que a declaração, é fácil, eu vou fazer isso aqui, faz. Só que a repercussão disso, quantas pessoas, cara? Eu pego lá de cliente lá que foi autuado, está com dívida de 100 mil reais, 50 mil reais na procuradoria. Por quê? Porque uma vez que você declara, o fisco, se o cara declarou uma coisa errada lá, o fisco, ele vai pegar aquele valor e ele... Ainda mais quando ele sabe que está errado, o que ele pega? Esse valor está devendo. Exatamente. Está devendo, vou cobrar. E já vai entrar com uma ação judicial se você não paga. Então, é uma responsabilidade muito grande que você tem, né? Então, a pessoa tem que ter um certo conhecimento. Não pode ser qualquer um leigo, né? Se você não sabe, para evitar dor de cabeça, é melhor procurar um profissional, porque aí você vai estar bem pautado, né? Alguém que vai realmente te direcionar da forma correta e evitar problemas futuros, porque os problemas realmente são grandes, né? E uma assessoria jurídica, pô, é caro, ainda mais para pedir uma anulatória. Se eu for fazer uma anulatória de 5 mil reais e fazer uma anulatória de 300 mil reais, o meu trabalho como advogado é o mesmo. Sim. O meu trabalho, teoricamente, né, botando assim, teoricamente falando, então, vamos supor, o mesmo caso, mesmo erro, né, só que de repente aqui com valores maiores, mas o mesmo erro, a tese jurídica para poder anular aquele auto vai ser igual. Só que, pô, eu tô falando de um débito de 5 mil reais e tô falando de um débito de 300 mil reais. Então, na hora dos honorários, beleza, tudo bem, é uma porcentagem sobre o ganho, mas a gente tem um custo inicial. Sim. O custo inicial ele tem que ser pago. Então, esse custo inicial, de repente você não quis pagar 300, 400 reais para o seu contador fazer a sua declaração, você acabar sendo prejudicado aí, tendo que pagar muito mais caro por conta de uma ação judicial, né? Sem contar o trâmite que o tempo que demora, seu nome fica ali, aquela angústia, né? Eu estou com um cliente aí, esse cliente que eu estava falando, que a irmã fez não sei o quê, cara, e aí ela fez uma defesa, eu não mereço isso, o Brasil tá assim, tal. E aí ele me ligou, mas eu vi os andamentos e eu não consigo entender nada de o que é aquilo. Eu falei, por isso que você tem que pagar uma consultoria para alguém poder acompanhar o seu processo, cara. Não tem uma outra história. Não tem segredo. Não tem segredo. É um trabalho, gente. Exatamente. Exatamente. É um trabalho. E acompanhar... Ontem... É por isso que, assim... Quando eu estou falando para síndicos, né? Também atuo na área condominial como professor... Quando eu estou falando para síndicos, eu sempre critico a contratação do MEI. Porque o MEI ele tem ali 6 atividades que parece que o legislador criou aquela lei para o condomínio, que é pintura, alvenaria, jardinagem, eletricista... Para pagar os 20%? Para pagar os 20% do INSS. Então, quando o condomínio contrata o MEI para fazer um serviço básico, ele ainda tem um custo extra. E aí, geralmente, eu falo num tom de crítica e no tom também de atenção em relação à contratação de MEI em condomínio. E aí, eu ouvi, curiosamente, de semana passada para cá, 2 perguntas iguais de 2 pessoas. Professor, você não gosta de MEI não, né? Aí eu falei, não, como professor para síndicos, eu tenho que alertar. Mas não é que eu não goste. Agora, como empresário contábil, eu gosto. Desde que ele pague o que eu orçar. E aí ontem apareceu um MEI que já tinha me chamado no domingo. Domingo eu não tenho mais atendido o cliente. Já tinha me chamado no domingo. A gente finalmente começou a conversar ontem.
Aí ele disse que tinha uma outra empresa, que tinha que baixar, mas ele queria abrir uma nova empresa, aí ele queria abrir MEI, mas ele fatura mais de 100 mil por mês. Aquela história toda. Sim. E aí, quando eu dou o orçamento para ele, mas é só para abrir o CNPJ e tirar a nota fiscal. Você vai me cobrar isso tudo? Aí eu, cara, você, pelo que eu entendi, você também é prestador de serviço. Se você permite alguém falar isso para você, cara, você tá equivocado. Eu não permito. Meu preço é esse aqui. E se você for buscar soluções mais baratas, você vai achar. Mas ninguém dá preço no meu trabalho. Então, assim, a gente sabe, tem isso no dia a dia, as pessoas vão querer precificar o seu trabalho, mas, na verdade, é um trabalho diferente. Acompanhar processo, cara, você vai tirar ali mesmo que, 15 minutos. Mesmo que você tenha uma solução automatizada para acompanhar o processo. Mas é um valor que você está dando para você, contribuinte, que não consegue, quando você consulta, não consegue identificar o que aconteceu. Exatamente. Então, a dica é muito boa. Até porque, essa questão aí, se tem uma intimação, uma notificação de lançamento, por exemplo, e a pessoa não sabe e passou o prazo. Passou o prazo, é a minha responsabilidade, né? Eu costumo dizer que o prestador de serviço, ele trabalha muito com, ainda mais a gente contador, advogado, né? A gente trabalha muito com responsabilidade, engenheiro, né? Aquela história, um pedreiro ou um engenheiro, quem trabalha mais é o pedreiro, mas quem tem mais responsabilidade? É um pedreiro ou é um engenheiro? É o engenheiro. Se aquilo ali cair e matar 10 pessoas, quem vai ser preso, quem vai responder criminalmente falando, é o engenheiro, porque ele é o responsável pela obra. Quem trabalha mais, efetivamente, braçal, é esse aqui. Mas, efetivamente, esse aqui trabalha com responsabilidade. O prejuízo que esse aqui vai dar é muito maior que esse aqui. Se esse aqui fizer uma parede errada, a gente acaba com a parede e faz outra. Esse aqui, se ele fizer um prédio errado, vai matar gente. Não, e é capaz de acabar a obra, a pessoa nem saber quem foi o pedreiro que trabalhou lá. Exatamente, entendeu? Então, a gente trabalha com isso. Então, contador trabalha com responsabilidade. Por isso que, às vezes, quando alguém vai pedir um orçamento, aí você fala, qual o faturamento? Eu não quero saber o seu faturamento que eu estou querendo bisbilhotar. Não, eu quero saber qual o tamanho da minha responsabilidade se eu errar. Porque o erro pode acontecer. Não, eu deixei de mandar uma DCTF. Beleza, qual o faturamento? Se o faturamento for, eu faturo 10 mil por mês, eu vou pagar a multa mínima de DCTF. Agora, se eu começar a pagar 100 mil reais de imposto, eu vou pagar 2% sobre o valor do imposto de renda e do, se não me engano, PIS e COFINS. Sim. São esses três aqui que utilizam de base. É 2%. 2% disso já não vai ser mais os 500 reais que é a multa base. Exatamente. Então, aí eu vou cobrar o meu honorário com base na responsabilidade que eu tenho. Eu também não permito ninguém botar valor. Quando alguém chega para mim e manda eu fazer, eu nem falo. Não, nem falo. Eu falo, só falo na hora, meu valor é esse. Até porque, tipo assim, a pessoa que vem para falar comigo, ela já me conhece, ela já sabe a minha faixa de preço. A gente já conhece. A gente já sabe. Então, isso que é legal, porque essa troca é bem bacana. Porque, assim, como eu tô muito, né, você brincou, tô muito na mídia, então é natural que as pessoas vêm para fazer aquelas perguntas. Minha mulher trabalha com bolo, eu lembrei aqui. Por mais que ela não anúncio dela, ela coloque lá o preço, as condições de pagamento, as variações, as pessoas fazem as mesmas perguntas. E perguntas aqui, certo? Lembra aquele personagem da Praça é Nossa. Perguntas idiotas. Porque tá ali, tá escrito ali. Sim. Tá na arte, tá na descrição. Mas no meu caso, como eu tô muito na mídia, as pessoas realmente perguntam. Quanto você cobra para isso? Quanto você cobra para aquilo? Então a gente faz um trabalho de filtragem para identificar de fato se aquele cliente, se aquela pessoa está no perfil da Leve Contabilidade. E aí, quando a gente... Essas respostas assim, já tira da lista. Porque, cara, se esse cara me chamou num domingo, ele não me chamou só num domingo, ele me chamou... Vai pagar caro só porque chama domingo. Não tem jeito, porra. Me chamou, ligou, e aí depois, no final, lá para as 8 horas, hoje é domingo, amanhã a gente conversa então. Cara, eu nunca vi a pessoa. Se essa pessoa faz isso com você no primeiro contato, esse cara, bota um asterisco aí, esse cara não pode ser um bom cliente. Exatamente. Lá atrás. Vai dar problema. Mas, cara, é bem bacana sempre conversar com você, Marcelo.
Se você... eu queria encaminhar já para o encerramento aqui do nosso bate-papo, mas se você quiser trazer mais um assunto, fique à vontade. Não, assim, é porque esse assunto de recuperação tributária, né? A gente começou a falar um pouco da questão previdenciária, é um assunto muito extenso, né? Então, Sim. A gente tem diversas situações onde a gente pode ter, mas hoje, eu li um estudo recentemente falando que 80% dos contribuintes, seja pessoa jurídica ou pessoa física, eles recolhem os tributos de forma errada. Então, assim, o conselho que eu poderia dar para esses contribuintes se você se sentir que está pagando muito tributo, que você sentir que realmente esse valor está pesando no seu orçamento, procura um profissional. Por quê? Porque de repente ele pode ter algum tipo de solução que você você está completamente assim, você só está pagando e não está focando na resolução do problema. Eu vejo muitos empresários correndo atrás de empregar, de cliente, que é o nosso trabalho, né? Nosso trabalho é correr atrás de cliente, mas às vezes menosprezando o que ele já tem. Sim. Então, por exemplo, vamos pegar esse caso também que a gente tinha de recuperação de Simples Nacional, que é o caso lá dos produtos monofásicos, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela tá ali, aí começa uma bagunça, né? Ainda mais o pessoal de venda, que vende refrigerante, que vende essas questões relacionadas a autopeças, né? Farmácias. Então, farmácias. Eles não têm uma preocupação muito grande na integração. E o que eu tenho notado também, Jucimar, assim, na minha... Eu tenho um escritório desde 2008. Né? Assim, não sou tão... Acho que você é mais antigo que eu, assim, na área como empresário contábil. O meu escritório é desde 2008. Então, assim, eu já venho trabalhando também muito e a gente vai conversando com os empresários e o que você percebe no empresário é que o cara não gosta de você, cara. Ele não gosta de você. Ele não gosta do contador. Sabe? Ele não quer falar com o contador. Ele não quer falar com você. Toda vez que eu falo, não, cara, é assim, porque a gente lá no escritório, o que a gente faz? A gente tenta fazer um trabalho de acompanhamento. Então a gente tenta acompanhar como é que está esse cliente aqui, tal. Quando eu vejo que, vamos supor, erros na nota fiscal, muitos erros. Aí durante o mês eu pego todos aqueles erros, faço uma situação, um resumo, e aí ligo para o empresário, para o dono. Cara, preciso falar com você. Cara, ele começa a fugir. Irmão, não tem... Eu falei, cara, mas é um negócio importante. Pô, eu preciso parametrizar o seu sistema está errado. Eu preciso marcar um dia para poder ir. Vou marcar semana que vem, vou marcar outra semana. E nunca marca. E já vai passando, sabe? Um ano já virou e ele está nem aí. Mas se eu faço a parametrização correta, ele ia pagar menos tributo. Se ele pagar menos tributo, ia sobrar mais dinheiro para ele lá no fluxo de caixa. Sim. De repente, ele não precisaria desse cliente a mais que ele acha que precisa. De repente, aquilo ali dentro dele já estaria dentro de um patamar favorável e para ele rentável para ele continuar a vida dele. Só que a gente é uma pessoa não grata, né? Persona não grata, porque contador, cara, é humilhado. Não, eu tenho algumas teses, algumas ideias que parte daí, né? O contador, ele não... Toda vez que o contador liga para o cliente já acha que é problema. Então, a gente foi criado esse perfil, né? Esse perfil do contador que só leva a problema. Tem até um professor que eu admiro bastante, mas ele sempre fala, não, eu levo mesmo problema para o cliente. Caraca, pô. Mas a gente também está numa fase da contabilidade que existem profissionais, existem as entidades que estão tentando mostrar mais o que o contador pode ajudar. Mas, juntando tudo isso, realmente é um desafio ser empresário contábil. Sim. Porque eles não entendem o que a gente faz, eles não querem falar com a gente presta um serviço de máxima importância para empresas deles e assim, não existe o reconhecimento. Então, exatamente, cara, a gente está ali na guerra, mas É porque quando eu estudei e meus professores sempre falavam isso. Tinha um professor que até o
Valdir Ladeira. Ladeira. Conhece o Ladeira? Então, e ele chegou a ser presidente, chegou a ser presidente do CRC. Isso aí. Isso, chegou a ser presidente. E na época ele falava comigo, com a gente lá, eu vou ser presidente do CRC. E ele realmente é um cara muito bom. E ele falava com a gente isso, ele falava, qual contador que vale mais? É aquele contador que entrega uma guia ou aquele contador que entrega uma solução, que entrega uma informação? Claro que o contador que entrega uma informação, ele vai ser muito mais valioso do que efetivamente aquele contador que entrega guia. Porém, é uma verdade, só que ela não se aplica ao mercado contábil como um todo, né? Porque a gente vai ver os clientes, nem vou falar de MEI, vou falar de empresa de pequeno porte, até 4 milhões e 800, vai pegar aí de comércio, tal. Cara, eu mando o balancete junto com o documento, o balancete ele volta do mesmo jeito, grampeado, sabe? E volta no documento do mês seguinte. Agora eu não estou pegando mais documento, agora eu estou todo online. Né? Então, assim, mas antigamente era assim. O balancete ia e ele voltava. Junto com o lixo. Então, a informação... Até porque também tem uma outra situação. A informação que está ali passa de longe o que é real. Né? A gente não tem um controle, até por conta dessa questão toda do Simples Nacional, não exigir, né, teoricamente, a escrituração contábil. Então, você não tem uma necessidade, você não tem uma preocupação e o empresário está nem aí. Mas vou te falar, e eu sempre fazendo essa ponte, né, no mundo condominial com o mundo empresarial. A gente tá lá, eu tô lá na comissão de condomínio, junto com uma turma legal do CRC, e sempre é falado sobre a norma técnica que não existe na área condominial. E aí eu tive a oportunidade de participar de um podcast com o Paulo Pegas, que é o coordenador de curso CRC, e com o Rafael Machado, que é o vice. E a gente debateu esse assunto. E aí o Paulo Pegas pergunta para mim, não existe norma técnica, mas como é que aqueles relatórios, então, que a gente vê nos condomínios, não tem nenhum tipo de critério para chegar àqueles valores? Não tem. Não, que tem a lei dos condomínios fala de prestação de contas, mas então, não fala de uma padronização. Não fala de padronização. Então, basicamente, você está prestando conta, né? A prestação de contas você vai botar lá entradas, saídas, relacionar os pagamentos, abrir, ou não, mas ele não fala de padronização. Mas você não acha que seria interessante a gente colocar ali um balancete contábil no condomínio? Aí a minha resposta sempre que me perguntam isso, não. Por quê? Se nem o empresariado, nem o empresário entende aqueles relatórios, você acabou de falar, se nem o empresário entende o relatório, não está nem aí para aquele relatório, imagina o condômino, que ele só quer pagar a taxa, pega ali um balancete ativo-passivo, para ele não interessa. Para ele, o documento mais claro é, de fato, a prestação de contas como é apresentado. Mas, para mim, só teria que ter uma norma para organizar aquilo ali, criar notas explicativas, alguma coisa assim. Até para poder facilitar também a comparabilidade, né? Você poder comparar. Hoje você não tem como comparar, né, por exemplo, a administração de um condomínio com outro, né? Que hoje é uma das funções da contabilidade, né? De você poder comparar. Eu não tenho, como eu não tenho uma norma, esse aqui entende isso aqui de uma maneira, vai gerar um relatório. Esse aqui já entende de outra maneira, vai gerar outro. Quando você vai comparar a administração dos dois, você não tem como comparar, esse aqui tá bom, esse aqui tá ruim, porque efetivamente você não tem como... Não tem registro de ativo. Exatamente. Não tem nada. Então é meio bagunçado, é meio zoado mesmo, como diz o meu trabalho filho. De vocês lá, né? De tentar criar, né? Essa padronização, fazer com que os condomínios tenham que passar por isso. Eu acho que a gente está avançando. Ontem eu tive a notícia que o Conselho Federal botou em pauta a discussão sobre norma técnica na área condominial. E isso é bem bacana, porque de fato é um trabalho que a comissão do CRC está fazendo desde 2020, que faz barulho. Então eu acho isso muito importante de frisar. Mas, Marcelo, a gente está encaminhando aqui para o fim. Gostaria de agradecer bastante a mais um bate-papo. Eu acho que eu vou fazer... Ô, Igor, vou anotar aqui, Igor. Quem são as pessoas que eu mais fiz live na minha vida? Marcelo tá na lista, ela tá lá no topo.
Pô, espero poder participar mais, né, cara? A gente sempre bate um papo bem legal. Você vê quantas coisas eu já falei que eu não sabia disso aí, porque há uma troca, entendeu? Então, assim, quando a troca realmente é bom para os dois lados, né, cara? Então, eu sempre agradeço a você também. Como eu te falei, tô acompanhando a sua evolução aí e torço bastante por você e tô bem feliz, assim, com tudo. Pô, olha lá. A fotinha. Fotinha. Antigamente, pô, era todo... Falava baixinho, não tinha um certo padrão. Hoje em dia não. Hoje você já tem uma visão, já, a pessoa já te olha e já consegue te identificar que é o Gilcimar. E você, não sei se você teve uma assessoria, tal, mas você está conseguindo fazer isso, trazer. Você vê pelo crescimento de seguidores no Instagram que você tem, o trabalho que está fazendo realmente é um trabalho de importância. Então eu fico bem feliz aí por ver essa evolução sua aí. Pô, parabéns também. Não. E quando quiser chamar, a gente vai bater esse papo. Com certeza, meu irmão. Ano que vem a gente, imposto de renda novo, né, cara? A gente está vivendo um momento muito legal aí, cara. Eu tenho plena consciência que 2023 promete. Como tricolor vence Fluminense com o Verde da Esperança, eu tenho que acreditar no Fluminense sempre. Sim. Mas mesmo sabendo que Vasco, Botafogo e Flamengo vão vir mais fortes no ano que vem. Botafogo eu não sei não, já viu? Já saiu no jornal hoje que já atrasou, começou a atrasar. Aí eu lembrei, há coisas que só acontecem com o Botafogo. Verdade, já começou, mesmo com esse negócio de empresa aí, não tá dando certo não. Mas eu acredito de fato que o ano que vem vai ser um ano muito bom, não só no futebol do Fluminense, como também na nossa profissão. E certamente a gente vai conversar sobre outros assuntos também. Sempre tem. Mas eu agradeço muito a sua participação aqui. Porta aberta para não só por aqui, mas também no seu escritório, se a gente quiser gravar também. Isso a ideia do Fala Parceira é isso. É usar de tecnologia, da amizade que eu tenho com os parceiros e falando sempre para valorizar os parceiros que estão comigo. Então eu agradeço muito, peço ao pessoal, se inscrevam aqui no canal Professor Gilcimar Conceição, corre lá no Instagram, me segue lá no gilcimarconceição.contador e encerro aqui mais uma edição do nosso Fala Parceira, Fala Parceiro. Até mais, pessoal. Valeu. Pera aí, pessoal. Valeu, meu camarada. Valeu mesmo.